me manifestar, mas desde o começo eu tenho me manifestado e tá ficando com uma péssima visão em relação à minha pessoa na escola, então eu resolvi no meio do ano não me posicionar mais com relação a algumas discordâncias, entendeu? Ah, Mas sim. é que nem eu estava conversando, eu acho que sim, talvez eu me forme ali auxiliar, mas se continuar desse jeito técnico, eu acho que eu não vou fazer alternativa, não. Então, né? É aquela coisa, né? Meio complicado, né? Mas, né, Porque, tá na professor, reta final. é que nem É, fala, o senhor sabe que é verdade, sabe? Fala assim que quando a gente tem dúvida, essas coisas no hospital, a gente pergunta que eles têm alma boa lá dentro, mas sim, tem um que não gosta, eu falo porque não, isso é foi verdade. lá uma boa parte dentro do hospital e eu via o sacrifício dos estagiários, sabe? Tem É, gente que não gosta de responder, tem gente que não, não não, gosta de ensinar, entendeu? não gosto. Não é todos que Aí, gostam, né? e é difícil, você entendeu? Então é meio assim, eu fico meio assim. Então. Mas assim, quando vocês forem para estágio, né? Vão ter aí bastante dias de estágio, né? Em campo mesmo. Uma dica que eu dou, né, para vocês, agarre no professor, entendeu? Garrem ele, sugue ele bastante, né? Pede para fazer procedimento, né? É aquele momento ali que vocês vão aprender mesmo, né? Ah, professor, eu não fazer, mas teria como o senhor fazer lá e a gente acompanhar? Aí ele vai lá e faz e mostra para vocês, tá? Então no estágio vocês suguem bastante, tá? Suguem ele bastante, não fique esperando só dele, não. A pergunta, professor, para que serve isso? Para que serve aquilo, né? Enfim, né? Sugar bastante ele. Daí no estágio vocês vão daí conseguir mais tirar mais dúvidas e tal, né? Bom, gente, acho que já não estão todos, né, na sala, só tem 14, mas eu vou iniciar, tá, gente? Porque hoje eu vou tentar finalizar com vocês, tá? Para daí quinta-feira, primeiro grupo comigo lá na escola, tá? Deixa eu dividir a tela com vocês aqui. Deixa eu só abrir aqui, pessoal. Aí. E como tá em técnicas básicas? Bastante conteúdo também? Só de slides são 400 e poucos slides. Nossa, mãe Eu do vou fazer um céu. resumo porque parece que a avaliação vai ser sem consulta. É, Vou tentar falar o que eu posso. não, tá certo. Meu, Os, os slides da professora Priscila, professor, também são ricos de informação, sabe? Então, é, assim, é, é claro que não vai cair os 406 slides na prova, né? Mas sim, ela não passa só o mais importante, ela passa desde o simples, porque a gente pode precisar, né? sim, com certeza. Então, que nem ela fala, ela passa bastante porque ela não sabe fazer o serviço pela metade. Então, assim, ela explica, né, É, todos os slides e dá umas chaves, assim, de mais ou menos o que vai cair na prova. sim, Mas é bom porque quem tem interesse pega e lê de cabo a rabo, né? Porque com bastante certeza. informação. E isso é muito bom, né? Muito importante. E outra, técnicas básicas é uma disciplina assim que vocês vão utilizar pro resto da vida, né? Tanto em ambiente hospitalar, como posto de saúde, como home care, enfim, né? São coisas que vocês vão usar pro resto da vida de vocês. Então, tem que ter bastante informação mesmo, né? Técnicas básicas é bastante complexo, né? Bastante complexo. Mas vocês vão aprender bastante coisa ali. Bom, gente, então a gente vai iniciar, né? ah, falando aí sobre as principais emergências e primeiros socorros, tá? Então é aquilo que eu falei, né, gente? Eu não vou focar com vocês em APH, tá, gente? Eu vou mostrar para vocês, a gente vai treinar juntos,
o que a enfermagem pode estar fazendo de primeiros socorros, tá? Então, assim, a gente tem até um certo ponto, tá? Então, assim, a gente não pode ultrapassar de certos pontos, tá? Saber qual é o limite da gente aí, tá bom? Professor, mas eu quero aprender. Aí tem que fazer a pH, tem que curso de pH e tudo mais, para aprender sobre mais coisas de APH, tá, gente? Mas assim, o que a enfermagem pode fazer tem até um certo ponto, tá? Daí, então, a gente vai estar vendo aí algumas coisinhas aí, tá? Então, vamos falar um pouquinho sobre fraturas, né? Vocês estão conseguindo enxergar aqui, né, a telinha, né? Sim. Então, perfeito, então. Acho que eu vou passar nesse aqui. Eu vou só formatar ele depois para enviar para vocês. Aqui. Então, assim, né? As fraturas, então, né, são definidas como uma ruptura parcial ou total do osso, né? E podem ser classificadas em abertas ou fechadas, né? De acordo com o lesionamento, né? Ou não da pele, o lesionamento, né? A fratura, né, fechada é caracterizada quando não ocorre um rompimento, né? Da pele. Já a fratura exposta, né, ou aberta, se dá quando a pele é rompida e o osso fica exposto, tá, gente? Então, assim, o pessoal que, né, que vai querer trabalhar em pronto-socorro e tudo mais, gente, a gente pega sempre pacientes com fraturas de osso, tá? Seja elas internas, seja elas externas, tá? Então, assim, fraturas expostas, né, essas fraturas fechadas, né? Então, assim, pega bastante mesmo, tá, gente? O que nós, né, o que vocês auxiliares podem estar fazendo, né? Assim, gente, não dá para a gente querer colocar o osso no lugar, né? Fazer o paciente mexer as pernas, né? Para ver se volta o movimento, né? Um exemplo aí, o paciente, ele, sei lá, ele quebrou o osso do fêmur, né? Eu vou tentar pôr no lugar, tá? A gente não pode, tá bom? Eu vou estar mostrando, eu não sei se na escola tem lá, tá? Mas tem algumas salas, né? Que até mesmo, às vezes a gente faz no hospital, né? Para esse paciente poder ser encaminhado para o centro cirúrgico e tudo mais. Para evitar que o quê? O paciente ele movimente aquela região. Porque quanto menos movimento ele fizer, melhor é, tá? Agora, se o paciente ficar movimentando aquela perna que está com fratura, né, e mexe para lá e quer erguer, aí vai complicar tudo ali, tá bom? Aqui, pessoal, como vocês podem ver, né, tem aí os tipos de fraturas, tá? Então, assim, esses são os tipos, né, que existem, né, em nosso dia a dia, no ambiente hospitalar, de urgência e emergência, tá? Pacientes aí que andam de moto aí para lá e para cá, né? Caem, né? Geralmente, gente, pode acontecer uma dessas fraturas aqui, tá bom? Professor, mas quem é que determina qual foi o tipo de fratura? É o médico, tá bom, gente? É o médico. Chega o paciente para a gente num pronto-socorro, na sala de emergência, com certeza ele vai estar vindo de maca, vai estar vindo, né, trazido pelo resgate, pelo corpo de bombeiros. O que a gente faz? A gente funciona acesso calibroso nesse paciente, né, a gente faz sua monitorização, faz analgesia, né, e depois esse paciente é feito um raio-x nele, né, para saber qual parte do osso foi quebrado ou não, tá, gente? Então, assim, tem que ser feito um exame de imagem para ver se quebrou ou não. Professor, mas foi uma fratura exposta, deu para ver que quebrou o osso da tíbia. Tem que ser feito o raio-x, tá? Tem que ser feito ali pela imagem, para o médico saber como é que está essa quebradura desse osso aí, tá? Se ele está muito para fora, se ele só trincou, se ele, né, virou, né? Que tem uns ossos que trinca e vira, né? Então, assim, ele ali pelo raio-x ele consegue ver, tá? E ele mesmo solicita esse raio-x, tá bom, gente?
Aqui, como vocês podem ver, né, tem os nomes aqui, tá? Eu tentei procurar os nomes em português, eu não consegui, tá? Mas é o transverso, né, que é aquela quebradura, né, assim, na horizontal, né? Aqui temos a linear, né? A oblíqua, né, que é a oblíqua, deixa eu ver aqui, oblíqua e deslocada, né? Oblíqua deslocada. Essa aqui é uma oblíqua, né, mas ela somente trincou, né? Ela trinca meio que de lado, né? Como vocês podem ver. Espiral, né? Que ela quebra e torce, né? Essa outra aqui, deixa eu ver qual é. Essa última aqui é a múltiplas fraturas. E essa daqui, deixa eu ver qual é o nome dela aqui. É a fratura em galho verde, tá, gente? É a fratura em galho verde que chama. Essa daqui ela só acontece quando é bem aqui pelo cantinho mesmo, como vocês podem ver. Tá? Ela não chega a trincar o osso todo, né, de fora a fora. Ela só trinca só meio, né, uma certa metade dele aqui, tá bom? E esse último aqui já é o múltiplas fraturas, tá? Aqui é só para vocês saberem que existem esses tipos de fratura, tá? Não precisa decorar, tá, gente? Porque quem tem que saber isso aí é o médico, tá? Ele que vai bater o olho no raio-x lá, ele que vai ter que saber qual é o tipo de fratura que ele vai tá trabalhando. Então, né, quais são os cuidados de enfermagem, né, com esses pacientes aí com esses tipos de fratura, né? Observar, então, o estado geral do paciente, procurando lesões mais graves, né, como ferimento, hemorragia. Pacientes, gente, que geralmente cai de moto, muitas vezes tem acidente aí de carro grave, geralmente acontece alguma fratura. Nessa fratura, gente, pode o quê? A pontinha do osso barrar em alguma artéria, em alguma veia calibrosa, e acontecer o quê? Sangramento, tá? Sangramento excessivo, tá, gente? Então, por isso que aqui no terceiro cuidado de enfermagem está escrito aqui, ó, ficar atento ao risco de choque hipovolêmico. Por quê? O paciente, geralmente, quando acontece um acidente, acontece do osso, fazer essa, né, pegar nessa artéria, nessa veia mais calibrosa, acontece o quê? O rompimento dela. Vai sangrar, vai sangrar. Até o resgate chegar, até o socorro chegar e tudo mais, gente, esse paciente vai entrar em choque hipovolêmico. O que é um choque hipovolêmico? Não tem o quê? Fluxo sanguíneo. Está vazio. O coração fica batendo o quê? Pouco. Por quê? Não tem sangue, não tem volume, tá? Esse paciente pode entrar em uma parada cardíaca e morrer, tá? Eu já peguei muito acidente, gente. Sério mesmo, muito acidente mesmo. Acidente de carro, acidente de moto, de paciente que quebrou perna, fêmur, quebrou húmero, rádio, ulna, né, que são os ossos do braço, e fez um rompimento de artéria e veio a óbito. Veio a óbito por quê? Hemorragia, tá? Então, assim, já peguei bastante mesmo, tá? Se a gente tirar aquela manta térmica do paciente que vem todo, né, embaladinho pelo resgate, a gente tirar aquela manta lá e jorrar de sangue pelo chão, né? Então, assim, sangra demais, tá? Então, assim, se a gente vê uma vítima na rua e tudo mais, se tiver tendo muito sangramento, se tiver alguma fratura exposta, alguma coisa, eu tiver, né, com material, né, se eu tiver com luva, tudo certinho, gente, eu posso estar indo lá e fazer uma compressão, alguma coisinha para tentar, pelo menos, né, minimizar o sangramento, tá? Mas, assim, minimizar, tá? Porque, infelizmente, tem que levar para o hospital, tá? Não tem jeito. Controlar a hemorragia, né, e cuidar de qualquer ferimento com curativo antes de proceder à imobilização do membro afetado. Tá, gente? Então, assim, o pessoal, muitas vezes, do resgate, do corpo de bombeiro, eles fazem ali um curativo ali, né, digamos assim, superficialzinho ali, né, passa a imobilização, né, que aqui são aquelas talas, tá? Eu acho que na escola lá, acho que deve ter, eu vou mostrar para vocês. Faz a imobilização do jeito que ficou o membro. Ah, professor, a perna do paciente ficou virada ao contrário. Vai imobilizar daquele jeito,
ele não vai voltar no lugar, ele não vai fazer nada. Daquele jeito que ficou, ele vai mobilizar. Vai dar um jeito ali, vai mobilizar, né? E vai enfaixar, né? Passar a faixa, né? Para não sair essa talha e vai mandar para o hospital. Tá, gente? Professor, Oi, você vai mandar esse PDF depois? vou mandar. Ah, tá. Obrigada. Tá bom? Esse aí é o último slide, tá? Na verdade são dois. São esses dois que eu vou passar hoje para vocês, são os dois últimos, tá bom? Lá no hospital, né? Então, auxiliar na imobilização do membro, tá? Trabalhar com muita delicadeza e cuidado, né? Porque toda atenção é pouca. E os menores erros podem gerar sequelas irreversíveis, tá, gente? Então, assim, paciente que está lá na sala de emergência com uma fratura, sei lá, de fêmur, um paciente de 25 anos, fratura de fêmur, né? E eu pegar lá de qualquer jeito, né? E erguer com tudo, e abaixar com tudo. Gente, o paciente vai jorrar de dor, tá? Mesmo que faça morfina nesse paciente, ele vai sentir dor, tá? E assim, pode lesionar mais ainda, tá? Então, assim, quanto menos movimento fizer, melhor é, tá? Então, assim, a gente não pode mexer muito, tá bom, gente? Se for mexer, muita delicadeza, nunca sozinho, com mais gente, tá? Para estar ajudando e tudo mais, tá? Para estar mexendo com esse paciente. Usar talas, né? Caso seja necessário, pois elas irão auxiliar na sustentação do membro atingido, né? Não tentar jamais recolocar o osso exposto de volta para o seu lugar, tá, gente? Então, assim, professor, mas é o ossinho do dedo mindinho da mão. Eu posso pôr no lugar? Não, tá, gente? Não pode, tá? Porque numa dessa você vai fazer e pega algum nervo, gente, o paciente muitas vezes perde até o movimento do dedo, tá? Então, assim, não pode mexer. Mas o médico fez. Aí é ele, tá? Aí é o CRM dele que vai entrar em jogo, tá? Mas a gente não faz, tá bom? Limpar o ferimento, né, provocado pela exposição do osso, tá? Então, mesmo que tenha ali um pedacinho de osso para fora, gente, o paciente estando ali na sala de emergência, vocês podem tacar soro fisiológico ali para dar uma limpadinha, assim, tá? Pode lavar com soro fisiológico, né? Passa um pouquinho de gás em volta, né, para tirar o excesso de sangue, tá? Claro, nisso se o médico pedir para abrir e tudo mais, tá? Depois que faz tudo, a limpeza, tudo certinho, daí o médico vai lá, vai fazer o curativo, vai enfaixar, vai fazer imobilização de novo e vai pedir uma avaliação do cirurgião, tá? Para ver aí se vai subir para o centro cirúrgico ou não, tá? Manter o acidentado em repouso, tranquilizando enquanto se procede a imobilização nos casos de fraturas fechadas. Tá, gente? Então, mesmo que o paciente queira ir no banheiro, quer ir falar com a família, não pode deixar esse paciente se levantar, esse paciente andar. Tá? Se esse paciente está com fratura, gente, quanto menos movimento ele fizer, melhor é. Tá? E assim, tranquilizar ele, né? Falar que vai dar tudo certo, que vai passar pelo procedimento, que o médico já vai estar, né, fazendo avaliação e tudo mais. Porque assim, a pessoa fica, né, totalmente nervosa, né? Por quê? O medo de perder o membro, né? Esse é o grande medo deles, tá? Então, tem que tranquilizar eles, tá bom? Pessoal, alguma dúvida? Tranquilos? Tranquilos? Belezinha? Bom, então assim, gente, só para lembrar aqui, se eu estiver na situação de rua, se eu tiver material, gente, estancar o sangue e ligar o serviço de resgate, tá? Não deixar o membro, não deixar o paciente levantar e pedir para ele aguardar, tá, gente? A gente não mexe, tá bom? Se não tiver com sangramento excessivo ali, se a gente tiver alguma coisa em mãos ali, né, algum equipamento, alguma coisa, a gente vai lá, faz o estancamento para minimizar e espera o serviço de resgate chegar, tá bom? Não vamos querer pegar, colocar dentro do carro, aqui é mais rápido, a gente vai tirar mais rápido. Não, tá, gente? Não pode. Isso aí é gravíssimo, não pode. Bom, hemorragia.
chamamos de hemorragia ou sangramento, a perda de sangue anormal do sistema circulatório, tanto para fora como para dentro das cavidades ou tecidos do próprio organismo, devido à laceração ou ruptura de vasos sanguíneos. A perda excessiva de sangue pode levar o paciente a ter choque hipovolêmico e, em alguns casos, levar o paciente a óbito. Né? Então, gente, tudo que tem sangramento excessivo se chama de hemorragia. Vocês já viram pacientes com hemorragia? Já viram alguém ter hemorragia? Já sim. Já? E qual foi a sua experiência? Me conte. O que você fez? Você ajudou ou não? Você viu alguém fazendo? Professor, eu tinha visto que na hora cirurgião, aí eu também foi. Não deu para ouvir muito, acho que o áudio está meio baixo. Foi dentro de um hospital. Na hora, tiraram os pacientes de perto e levaram a pessoa para dentro da sala. Ah, sim, entendi. Bom, gente, então assim, hemorragia, gente, pode acontecer por diversos tipos, tá? Pacientes aí, gente, que tem varizes, né? Principalmente aí pessoas idosas, tá? Já peguei alguns casos de pacientes idosos bem de saúde, né? Não tinha diabetes, não tinha pressão alta, só tinha problemas com varizes. Porém, uma batidinha que deu na guia da estante, né, do armário, aconteceu o quê? O rompimento dessa varize. Sangrou, o paciente veio a ter choque hipovolêmico, o paciente veio a óbito, tá? Então, assim, hemorragia, né, a gente faz estancamento ali, coloca chamaço de gás, compressa, né, gente, e chama o serviço de resgate, tá? Nisso, situação de rua, tá bom, gente? Para o quê? Para estar levando imediatamente para o hospital, tá? Porque se deixar perdendo sangue, deixa assim que vai passar, não passa, tá? Nisso, tanto um ferimento por conta de uma varize, como também de um corte aí que pegue, sei lá, uma artéria, tá? Uma veia calibrosa, tá? Isso pode gerar sangramento excessivo e levar o paciente a ter... Professor, Oi? e se a hemorragia for menstrual? Bom, a hemorragia menstrual também tem que ficar um pouquinho esperto. Por quê? Se essa paciente está tendo sangramento excessivo. Porque o sangramento menstrual, em alguns casos, ele é o quê? Um sangramento um pouco mais escuro, né? Ou seja, é um sangue que já está meio ali já para querer sair mesmo, né? Mas tem algumas mulheres que têm aquele sangramento vivo, aquele vermelho vivo. Ou seja, já é um sangue que não era para estar saindo de imediato assim, né? Então, assim, tem que tomar cuidado também, tá? Bem lembrado, né? Sangramento menstrual, se for muito excessivo, tem que ir para o hospital, tá? Tem que ir para o hospital. Por quê? Sangrar é normal? Para algumas mulheres sim, né? Mas tem até um certo ponto, tá? Se passar desse ponto que vocês não estão acostumados, vá até um pronto atendimento, tá? Fala, estou sangrando, né? Tá tendo sangramento excessivo, a cor está tal, né? E não está sendo normal para mim, tá? Aí o médico vai pegar, vai solicitar exames laboratorial para ver se não vai estar tendo baixo nível, né, de hemoglobina, né, que a gente chama de HB, né, que é para ver o tanto aí o nível, né, que está ali de hemoglobina, né, no sangue, né, porque geralmente pacientes que têm perdas excessivas de sangue, esse HB, né, que chama de hemoglobina, ela baixa, né. Eu acho que o nível é de 12, não, é de 11 a 15, a 15,5. Esse é o nível ideal, né? Abaixo de 8, de 7, já tem que ser
feita transfusão de sangue, tá? Acima de 16, né, é sinal que o paciente está tendo muito volume de sangue, né? Aí é aconselhável fazer transfusão. Alguns pacientes fazem até um procedimento chamado de sangria, né, que a gente chama, que é descartar um pouco de sangue desse paciente. Mas voltando no caso, né, da mulher tendo sangramento menstrual e tal. Sangramento excessivo não é normal, tá? Tem que ir ao médico, tá bom? Então você tem que saber até o ponto mais ou menos ali que você está acostumado. Se passar desse ponto, aí procura o médico, tá bom? Professor, Oi. quando há uma situação de queda e começa a sangrar o ouvido do paciente, é um sangramento ou uma hemorragia? Provavelmente é hemorragia, tá? Porque assim, sangrar pelo ouvido não é normal, tá? É sinal que alguma coisa estourou por dentro, tá? É hemorragia, tá? Alguma coisa estourou por dentro, tá? Também já peguei um caso assim também. Assim, nossa, pronto-socorro, eu tenho 1001 histórias para contar. E eu falo, eu não acredito, mas tá? Já peguei muito já. Paciente com sangramento de ouvido, tá? Tem que ir para uma avaliação do otorrino, tem que ir para uma avaliação de neuro, né? Porque alguma coisa estourou ali dentro, tá? Então, assim, não é normal, tá? O sangramento ele dá para ser constatado através do raio-x ou não? Dá em alguns casos. Exemplo, sangramento, vamos supor, deixa eu ver. Tórax. Isso, um sangramento de tórax, não, um sangramento no pulmão, por exemplo, uma perfuração no pulmão, entrou sangue dentro do pulmão e encheu um pouco o pulmão ali de sangue, dá para ver, tá? Você vai conseguir ver o líquido ali. Na cabeça, né, no cérebro, também dá para ver um pouco, tá? Dá para ver um pouquinho a manchinha, né, que fica ali no exame de imagem. Mas o mais aconselhável fazer é o exame chamado tomografia, né? Que daí consegue visualizar o órgão certinho, né, do paciente. Aí consegue saber o ponto exato onde está esse sangramento, né? Porque o exame do raio-x ele vai mostrar a imagem e o ponto ali que está sangrando, né? Já na tomografia não, ele vai ver certinho o órgão, né? Vai ver certinho as ramificações e vai ver certinho onde é que está ali o ponto de sangramento, tá? Aí é o mais indicado fazer, tá bom? Para finalizar a pergunta Sim, normalmente os casos de hemorragia de tórax, quando é sangramento grande, fica aquela mancha vermelha, como se fosse um hematoma, correto? sim, fica o Nesses hematoma. casos, quando isso não acontece, através da consequência do acidente, é feita uma bateria de exames, porque parece que alguns hospitais, que nem eu vou falar pela minha cidade, Sim. normalmente quando o paciente chega com hemorragia interna, a maioria que dá entrada nesse sentido, que não dá para ver, eles vão a óbito. Houve falha? Bom, aí você falou aí que é sangramento interno, né? O paciente veio a óbito, isso? Sim, pelo fato de que quando se dá para ver, já entra com o tratamento, entendeu? Ah, Só que eu acho na falha dos exames, na ah, bateria do exame, não é ah, constatado e a pessoa acaba morrendo só depois na autópsia que acaba descobrindo que era uma hemorragia interna que ocasionou o óbito dele. Mas enfim, quando se há um acidente ou tipo, brusco ou não brusco, é feito esses exames para constatar se a pessoa tem hemorragia ou não? sim. Se esse paciente ele já estiver ainda vivo e chegar no ambiente hospitalar, dá para fazer alguns exames, sim, tá? Faz exame de sangue, faz exame de tomografia, dependendo, pode até fazer um ultrassom, né? Dá para estar fazendo, sim. Agora, se o paciente sofreu esse acidente e morreu no local do acidente, lógico, é levado até o hospital, o paciente já vai estar em óbito, né? O médico vai solicitar o quê? O ML, né?
Porque assim, não tem como fazer os procedimentos com o paciente em óbito, né? Não tem como levar esse paciente para tomografia em óbito, não tem como levar esse paciente para ultrassom em óbito, tem que levar para o ML, tá? Mas, se acaso esse paciente chegar vivo até nós no hospital, a gente vai fazer os exames, sim, vai fazer exame de sangue para saber se está tendo baixo nível de HB, né, que é a hemoglobina, vai fazer um exame de tomografia, né, cabeça, tórax, abdômen, para ver se está tendo algum sangramento, né? Se não resolver, vai pedir um ultrassom, tá? Então, assim, é investigado, sim. Claro, se o paciente chegar vivo até nós, vai investigar por diversas formas, né? Se tem algum sangramento em algum lugar, né? Mas agora, se já chegou em óbito, aí já tem que mandar pro ML mesmo, não tem jeito, tá bom? Professor, Oi. o nosso corpo tem em média 5 litros de sangue, né? Quanto mais ou menos o paciente precisa perder, a quantidade mais ou menos que o paciente precisa perder para poder tomar uma nova bolsa de sangue, para repor esse sangue perdido? Então, é assim, né? Se fala em 5 litros, né? Eu vou mais pelo HB, né? Que a gente chama, né? Que assim, né, gente? Que assim, aula de hemograma, gente, não dá para passar para vocês, tá? Porque assim, é uma aula muito complexa, é um pouco mais avançada. Mas eu vou falar um pouquinho sobre o Mas HB, que faz é só parte uma curiosidade mesmo, professor. Ah, sim. Então, o HB, ele faz parte do hemograma, tá? O HB, ele mede a quantidade de volume de sangue que a gente tem no nosso corpo, tá? Ele mede. A faixa normal dele é de 11,5 a 15,5, tá? Abaixo de 7, né? De 7 para baixo. Então, 7, 6, 5, 4 já é considerado paciente que necessita de transfusão de sangue. Se o paciente tem aí 5 litros de sangue no corpo, então seria aí mais ou menos aí, sei lá, abaixo de 2,5, mais ou menos, né? Esses 2,5 é considerado volumes, é chamado de volumes, né? Isso, aí teria que receber uma transfusão, tá? Mas para receber essa transfusão, não basta somente ter perdido sangue, não, ele tem que ter o quê? O HB baixo, né? Ele estando com um HB baixo, né? Aí é necessário daí correr uma bolsa ou 2 bolsas de sangue, né? Para estar fazendo a reposição, tá? Quando não está baixo, ele consegue repor esse sangue, o organismo consegue repor esse sangue naturalmente, né? Que daí não precisa da transfusão? Sim, consegue. Não, daí não. Vamos supor que esteja, sei lá, o normal é de 11,5 para cima, vamos supor que está 9, tá? Tá um pouquinho abaixo. Mas aí o que o médico ele pode fazer? Ele pode fazer um pouquinho de volume. Ele pode colocar um soro fisiológico, né? Que o quê? Esse sangue ele vai começar a absorver, ele vai começar a dar uma misturada, né? E vai começar a aumentar um pouco o volume, tá? Do quê? De sangue, né? Dentro desse organismo do paciente, tá? Mas é basicamente isso, tá bom? Pacientes que têm um HB muito alto, né? Eu já peguei também alguns casos assim, ou seja, tem um volume excessivo, né? De sangue no corpo, né? O médico pediu o quê? Fazer sangria. A gente funciona um acesso venoso calibroso nesse paciente, né? E vai puxando com a seringa e descartando, né? Por quê? Pensa em um motor de um carro, né? Se você enche de óleo, né, esse motor até a boca, o que vai acontecer? Vai o quê? Vai sufocar o motor do carro. Ele não vai conseguir trabalhar. Por quê? Vai dar muita pressão e ele não vai conseguir fazer o serviço dele certo, né? Então, assim, vai acontecer o quê? Ele vai parar, né? Mesma coisa com o coração. Se estiver muito cheio de volume, ele não consegue o quê? Bombear. É interessante porque a própria matéria, o próprio corpo rejeita, né? Se tem pouco, Isso, precisa repor. Se tem demais, rejeita porque não isso. aceita. Exatamente isso, tá? Então, assim, é a mesma coisa. Então, é a mesma coisa que o motor de um carro, né? Eu sempre comparo isso,
né? Então ele precisa estar no nível ali certinho para ele conseguir exercer essa função certinho, né? Se ele estiver muito baixo, vai faltar óleo. O que vai acontecer? Vai parar. Por quê? Ele vai estar o quê? Batendo o quê? No oco, né? Ele não vai ter o quê? O óleo para lubrificar, ou seja, não vai ter o sangue para circular, né? Então vai acabar batendo com o ovo, uma hora ele vai parar, tá? Então precisa estar no nível certinho ali para ele conseguir fazer sua função corretamente, tá bom? Obrigado, professor. Imagina, que isso. Então, né, aqui é os tipos de hemorragia, né, externa, né? Então tem a arterial, né? Tem a venosa e tem a capilar, né, gente? Então assim, a artéria, por que a artéria ela jorra desse jeito aqui, ó, né? Porque é o quê? É um sangue, né, que o coração acabou de bombear. Então ele tem mais pressão, né? Então no rompimento ali, gente, pode espirrar sim, tá? Então por isso que um sangramento de uma artéria é muito perigoso, tá? O paciente perde sangue muito mais rápido, tá bom? Aí que é o sangue venoso, tá? Que acontece o rompimento de alguma veia e tudo mais, tá? E aqui é capilar, tá? Que é mais por cima, mais na pele e tudo mais, tá bom? Então, a hemorragia, né, pode ser classificada como hemorragia interna, né? Que ocorre dentro do organismo, tá bom, gente? Então, assim, vamos supor, um exemplo que eu posso dar para vocês, né? Vamos supor aí, um exemplo de hemorragia interna. Deixa eu ver aqui. Um sangramento, sei lá, um sangramento vaginal, por exemplo. É um sangramento interno, né? O paciente, ela tem esse sangramento por dentro, né? Mas acaba extravasando para fora. Ou seja, a hemorragia é o quê? Que acontece interno, tá? Esse é um exemplo de hemorragia interna. E a hemorragia externa, né, ocorre quando o sangue extravasa no corpo, né? Então, ou seja, cortei, sei lá, a artéria jugular, né? É uma hemorragia externa. Por quê? Vai sangrar horrores, né? Esse é um sangramento externo, tá? Quais são os sinais, os sintomas, tá, gente, de uma hemorragia? Então, sinais vitais alterados, tá? Gente, o paciente perdeu muito sangue, tá perdendo muito sangue, tá perdendo volume. Qual é o sinal vital que vai ser mais prejudicado? Quem pode me responder? A pressão, professor? Isso, perfeito. A pressão arterial. Vai acontecer o que com a pressão? Vai cair lá no pé essa pressão, tá? Perfeito. Então, paciente que tem hemorragia, gente, fiquem de olho na hipotensão, tá? Esse paciente vai ficar o quê? Pálido, né? Como ele está falando aqui, ó. Pele fria, né? Pulso rápido e fraco. A né? saturação também acaba sendo afetada, professor? A saturação pode sim. Por quê? O paciente ele vai ter o quê? Vai começar a ter falta de ar, tá? Por quê? Ele vai começar o quê? Ele vai começar a ter perda de consciência, tá? Ele vai acabar tendo perda de consciência, ele vai querer desmaiar, ele vai querer desmaiar. Por isso que muitas vezes, em um primeiro socorros, se o paciente está sangrando, gente, a gente não pode deixar esse paciente o quê? Desmaiar. A gente tem que tentar manter esse paciente acordado, tá? Por quê? Esse paciente, se ele desmaiar, ele vai ter o quê? Dificuldade para respirar, tá? Vai cair a saturação. O que pode acontecer também? Hipotermia, tá? Por quê? Não vai ter aquela circulação sanguínea rápida. Então, o que vai acontecer? O sangue vai acabar esfriando, tá? Por quê? Não vai ter circulações pelos outros membros, né? Porque está extravasando de um lado, não vai ter sangramento, não vai ter não vai ter aquele sangue, né, circular para os outros lados. Então vai começar o quê? A ter baixa temperatura da pele, tá? Vai acontecer a dispneia e o paciente vai ter uma falta de ar e vai ter provavelmente uma queda de saturação, tá? Presença de hematoma, tá? Então, em alguns casos aí aparece aquele roxidão, né, no lugar. Baixo HB,
né? É aquilo que eu falei para vocês, tá? O HB e o HT, tá? A hemoglobina, né? Que conta, né, o tanto de sangue que esse paciente ele está tendo, né? E o HT é o hematócrito, se eu não me engano, tá? Ele, acho que, se eu não me engano, deixa eu ver o que é. Eu não vou lembrar para que é. Ai, acabei esquecendo. Eu vou lembrar e vou falar para vocês. Observar, né, se há o FACE, né? Gente, FACE, vocês vão ouvir falar bastante, tá? Ferimento por arma de fogo, tá? E o FAB é ferimento por arma branca, tá? Então, em alguns casos aí de pacientes que apresentam hemorragia, pode ter sido ocasionado por um deles, tá? Ou por arma de fogo ou por arma branca, tá? Arma branca, para quem não sabe, gente, é faca, tá bom? Então, quais são os cuidados de enfermagem, né? Comprimir diretamente o ferimento, tá? Utilizar, né, curativo compressivo, tá? Com gases e ataduras, tá bom? Tratar o choque hipovolêmico, tá? Nisso, se o paciente vier a ter choque hipovolêmico, tá? Coletar sangue para exames, tá bom? Funcionar acesso venoso calibroso, tá? Por quê? Se o paciente está perdendo volume, perdendo, o médico ele vai fazer o quê? Ele vai ter que repor esse volume perdido, tá? Então, assim, vai ter que colocar lá um soro de 2, né, de 1 ou 2 mil ml e deixar correr aberto esse soro para repor, tá? Então, assim, precisa ter um acesso bem calibroso mesmo para essa medicação, para esse soro poder correr bem rápido, tá? MCP, né, medicar conforme prescrição. Manter o paciente aquecido, tá? Porque esse paciente ele vai ter uma hipotermia, tá bom, gente? Não sei se vocês já viram, né? Mas quando tem acidentes, né, de carro, de moto, o resgate geralmente ele faz o quê? Ele enrola os pacientes no quê? Num papel, tipo o papel alumínio, né? A gente olha para um papel alumínio, que eu acho uma manta térmica. Por quê? O paciente geralmente ele vai ter o quê? Uma baixa queda da temperatura, tá? Então aquela manta serve para aquecer esse paciente, para não deixar isso acontecer, tá? Anotar a infusão de volume, tá? Então tudo que entrar nesse paciente a gente tem que anotar, tá? Comunicar ao enfermeiro qualquer tipo de intercorrência. Monitorar o paciente, tá? Então se eu estiver na sala de emergência, chegar um paciente com hemorragia, tá? Tem que monitorar esse paciente, tem que tirar aquela roupa desse paciente para ver se não tem nenhum tipo, se não tem mais tipos de fraturas, tá? E manter o paciente em jejum conforme a orientação médica, tá? Pessoal, tranquilos? Professor, Pode perguntar. agora é para comprimir, não mais para amarrar, para parar de sangrar? O tourniquet, isso aí que você está falando, chama tourniquet, né? Sim. Tourniquet é um procedimento muito antigo, não se faz mais, tá? Tem algumas literaturas que falam, né, que pode fazer tourniquet, tá? Que vai o quê? Vai ali barrar a circulação, né? E não vai deixar essa circulação correr, né, pro membro afetado e tudo mais, tá? Outras literaturas ensinam o quê? Que tem que fazer somente a compressão e encaminhar para o hospital, tá? Eu prefiro fazer a compressão, tá, do local, pegar lá um, sei lá, pano, toalha, o que eu tiver em mãos, comprimir aquele lugar e levar para o hospital, tá? Por quê? Né? Porque é um procedimento, né? O torniquete é um procedimento mais antigo e tudo mais, tá? Mas assim, tem pessoas que fazem, tá? E eu não aconselho, tá bom? Porque assim, é um incômodo também para o paciente. Imagina você apertar a perna do paciente, ele já vai estar com dor, aí você vai lá, se aperta mais ainda a perna do paciente, né? Enfim, né? Eu prefiro mais fazer a compressão. Também Oi? em alguns casos, né, professor, dizem que pode até piorar a situação, pode até acabar perdendo o membro por conta Isso. desse aperto, né, desse sufocamento.
Porque pense comigo, você está lá no sítio, não sei na onde, difícil localidade, acontece esse acidente, aí você vai lá e faz um tourniquet nesse paciente. Beleza, parou o sangramento, né? Porém, você vai ver a ponta, vamos supor, você fez na perna esquerda, né? Ali na região ali da coxa do paciente. Aí você fez o tourniquet ali. Aí você ligou para o serviço de resgate e ele falou que em 10 minutos estava chegando. Aí demora 40 minutos para eles chegarem. Aí você vai olhar no pé desse paciente, tá o quê? Tá cianótico, tá roxo, né? Lá nos dedos dele, do pé. Então, assim, corre o risco do quê? De ter morte o quê? Celular, né? É perigoso acontecer o quê? Esse paciente acabar perdendo esse membro por conta de um procedimento, né? Mal realizado, tá? E até ele até vir para o hospital, então assim, tá? É bem arriscado, tá? Na minha opinião, tá? Então eu prefiro fazer o quê? A compressão, claro, vai sangrar, isso sem dúvida, mas pelo menos não vou interromper o quê? A circulação sanguínea, tá? Eu diminuo o sangramento, mas aí vai manter, mesmo assim, o sangue ali circulando, tá? Tranquilo, pessoal, então. Belezinha? Posso dar continuidade? Essa hora voa, né? Hoje é 9h20. Quando aparecer, pessoal, aí que vai acabar a aula em tantos minutos, vocês me avisam, que para mim não aparece aqui, tá bom? Deixa eu ver se está aparecendo. Não apareceu. Bom, então vamos falar um pouquinho sobre intoxicações e envenenamentos, tá? Então, quando a penetração da substância tóxica nociva, né, no organismo através da pele, aspiração e ingestão, tá? Então, assim, pessoal, muitos pacientes, né, dão entrada no pronto-socorro por conta de intoxicações, tá? Por algum tipo de substância, ingeriu alguma substância, por acidente, enfim, tá? Então, assim, acontece bastante mesmo, tá bom? Sinais e sintomas, tá? Então, o paciente vai ter dor, vai ter sensação de queimação nas vias de penetração, sistemas correspondentes, muitas vezes vai ter o hálito com odor, tá? Sonolência, confusão mental, alucinações, delírio, estado de coma, tá? Lesões cutâneas, tá? Então, geralmente, pacientes aí que acabam ingerindo, sei lá, água sanitária, tá? Que eu já peguei, tá? Cândida, enfim, né? Acaba tendo o quê? Lesões internas, tá? Vai ter o quê? Náuseas, vômitos, alteração do padrão respiratório. Então, quais são os cuidados de enfermagem quando chega esse tipo desses pacientes para a gente na sala de emergência? Tá? Então, monitorar os sinais vitais, tá? Fazer a monitorização cardíaca nos pacientes e tudo mais. Verificar a respiração e movimentação, tá? Ver se o tórax desse paciente está se expandindo, tá bom? Coletar exames laboratoriais, comunicar, né, qualquer alteração, né, dos sinais vitais ao enfermeiro, tá? E deixar esse paciente monitorizado, tá, gente? Intoxicação e envenenamento, gente, acontece também bastante em pacientes que tentam cometer suicídio, tá? Então, assim, querem se matar, tomam veneno de rato, como eu falei, né, de água sanitária, enfim, tá? Aqueles venenos, né, para mata-mato, né? Então, acontece bastante. Professor, Oi, apareceu sim. 5 minutos. 5? Ah, beleza, então. Oi, só vou falar de politraumatismo e depois vou falar um pouquinho sobre TCE. Não, é sobre queimaduras.
Eu vou mandar para vocês o link de novo, então, tá? Ok, pessoal? Só aguarda um instante e já mando para vocês o link, tá bom? A gente perde todo o fio da meada, né? Com esse negócio de 5 minutos. Meu Deus do céu. Vou esperar o pessoal ir entrando aqui, que eu já vou começar de novo. Bom, politraumatismo, tá, gente? Então, são lesões múltiplas, tá? Em diversas partes do corpo que podem comprometer, né? Diversos órgãos e sistemas, tá? Isso a causa mais comum são acidentes de trânsito e de trabalho, tá? Então, assim, vocês vão ouvir bastante, gente, essa palavra, tá? Ah, teve lá um politraumatismo, tá? Então, assim, quando acontece aí do indivíduo, né, ter várias lesões aí pelo corpo, tá? É bastante comum, gente, aí acidente de trânsito, tá? Então, carro, moto, né, acidente de caminhão, né, de capotamento, é bastante comum ter esses tipos de casos, tá bom? Então, o politraumatismo ele acaba sendo definido dessa maneira, tá? Então, assim, quais são os cuidados de enfermagem, né? Então, averiguar a permeabilidade das vias aéreas, né? Então, retirada de próteses, se houver. Realizar a aspiração, né, das secreções orofaríngeas, tá? Realizar a avaliação das possíveis lesões intratorácicas, tá? Então, assim, gente, o paciente que chega com politrauma, né? Na sala de emergência, gente, claro, ele vai chegar todo imobilizado, vai chegar com colar cervical e tudo mais, tá? Mas, provavelmente, o paciente ele vai ter o quê? Ele vai ter bastante sangramento na boca, por muitas vezes corta a boca e tudo mais, tá? Então, pode sim aspirar esse paciente ali na boca e tudo mais, tá bom? Auxiliar pode estar fazendo isso sim, tá? Então, assim, avaliar a função respiratória, né? Então, o ritmo, a frequência e o movimento torácico, tá? Então, para ver se esse tórax está se expandindo bem, tá? Quantas vezes esse tórax está se expandindo, né? Por minuto, tá bom?
Aqui está falando, né, avaliar funções cardiocirculatórias, né, juntamente com a equipe multiprofissional, usando manobras de ressuscitação quando houver parada cardiorrespiratória, tá? E controlar a hemorragia, tá? Então, o paciente, muitas vezes, com politrauma, gente, ele acaba batendo muitas vezes a cabeça, muitas vezes, né, acaba vindo aí a ter parada cardíaca por conta de sangramento. Então, assim, é muito importante, né, um bom atendimento desse paciente, tá? Então, assim, politrauma de 10, 6, né, a gente tem que aí iniciar com ressuscitação, tá? Ressuscitação cardiopulmonar, tá? Porque geralmente esses pacientes ele tem parada cardíaca, tá? Por quê? Por conta do politrauma, esse paciente vai ter sangramento, tá? E até o resgate lá, fazer o resgate dessa vítima e trazer para o hospital, esse paciente já vai ter uma parada cardíaca, com certeza, tá? Então, dependendo aí do politrauma, né, que aconteceu, né, esse paciente sim vai ter aí uma parada cardíaca, tá? Então, quais são os cuidados de enfermagem, né, também aí para dar continuidade, né? Pulsionar acesso venoso calibroso, controlar rigorosamente a perda de líquidos, auxiliar na intubação traqueal, tá? Professor, licença, a Paloma pediu para o senhor aceitar ela. Tá, só um minuto só. Eu já aceitei já. Aceitei, foi 2 vezes ainda. Acabou de aparecer aqui no grupo, não sei se ela já entrou, eu não conferi. Já aceitei ela 2 vezes já. Deixa eu ver o que aparece aqui. Então, auxiliar, né, na intubação, tá? Desse paciente, né, auxiliar o médico, né, abrir os materiais para ele e tudo mais. Atentar para os sinais de choque hipovolêmico, tá, gente? Então, assim, paciente com politrauma, com certeza vai ter sangramento. Professor, Tá? Sim, Júnior, pode contar. na hora que a gente for pulsionar um acesso calibroso, é calibroso que fala, né? Pode ser Isso. qualquer acesso, a artéria ou qualquer outra veia, ou não? Não. Acesso, o auxiliar e o técnico só pode funcionar veia, tá? Só pode funcionar veia, tá bom? A artéria a gente não funciona. Por quê? A artéria é um pouco mais profunda, tá? Então, assim, a gente não consegue estar pulsionando ela, tá? E também porque se a gente pulsionar essa artéria, o volume dela, né, ela vai vir contra a medicação, tá? Então, se eu coloco um soro para correr no acesso na artéria, ele vai bater de encontro, tá? Por quê? O da artéria ela vai ter o quê? Mais pressão, tá? Então, não vai ir nenhum e nem outro, tá? Já no da veia, né, do venoso, né, já não acontece isso, porque o venoso ele não tem tanta força, né, para bater de encontro com a medicação, tá? Então ele consegue fluir normal, tá? Existe possibilidade de, na hora de for pulsionar a veia, eu pulsionar uma artéria? Se isso acontecer, o que eu faço? Não, você tira normal, descarta e pulsiona outro, tá? Isso aí acontece, tá? Mas isso aí é normal. Todo estagiário, acho que todo enfermeiro na vida uma vez funcionou uma artéria, né? Nossa, isso aí é normal, tá? Fique em paz, isso aí é normal. É normal, tá? Mas quando vocês forem pulsionar e vocês verem que vocês pegaram a artéria, vocês vão ver o sangue pulsando assim, ó, né? Ele retornando, né? Conforme o pulso, né? Então, assim, na hora que vocês pulsionar, vocês vão ver assim, de cara que é arterial, tá? Vocês vão ver de cara que tá? Aí você tira, descarta e pulsiona outro, tá? Professor, não tem que comprimir porque ela joga, né? Então deve fazer uma sujeira e tanta na sala, no profissional. Demais. A artéria é. A arterial, a gente faz um chumacinho, né, com algodão. Claro, não vai pegar o algodão inteiro, né, desse tamanho e colocar lá. Não. Uma bolinha pequenininha,
vai colocar ali no lugar, né? Vai apertar com o dedo. Esse processo a gente chama de hemostasia, tá? Vai fazer um processo ali hemostásico, né? Vai fazer uma hemostasia. Para quê? Para parar esse sangramento, tá? Vai segurar ali por uns 2 minutos, 3 minutos, tá? Vai ficar segurando ali, apertando, tá? Professor, mas nossa, aquela situação de emergência, o paciente vai parar. Dá para outro fazer, tá? Dá para outro fazer e vai segurando ali, tá? Porque se você soltar e for fazer, o paciente vai começar a sangrar por ali também, tá? Aí errou tudo, tá? Então, segura ali, ou coloca um pedaço de uma fita e aperta, né? Para segurar e tenta outro acesso, tá bom? Obrigado, professor. Imagina, que isso? Professor, Oi, sim, pode perguntar. o SAMU não tem que, assim, pegar os acessos antes de trazer, porque às vezes esfria o corpo, fica mais difícil de pegar a veia, não fica? Fica, mas não, eles não pegam, tá? Não pegam porque, assim, eles não têm o que eles medicar, entendeu? Porque em muitos casos não vai ter médico junto. Então, assim, se não tem médico junto, não tem o que eles medicar na veia, tá? Porque eles não podem fazer por conta própria. Porque só pode fazer com prescrição médica, tá? Só se o médico pedir, se o médico prescrever, aí pode fazer. Mas não pegam, tá? Eles não pegam, tá bom? Até por conta também de eles não ter tanta mão para acesso, tá? Eles não têm mão para acesso, tá, gente? Entendi. Assim, vai chegar gelado o paciente, tá? Isso aí é inevitável, tá? Vai chegar gelado, tá? Mas aí nós dá um jeito. A gente liga o ar no quente lá, enfia um monte de coberta, tenta acesso, a gente dá um jeito, tá? Nas salas de emergência tudo acontece, tá, gente? Se fosse assim, seria melhor, né, professor, né? Então, né? Não, mas não Perdia vem. menos paciente, né? Sim, nem me fale. Seria uma boa pra gente, né? Só chegar e medicar. Mas não, eles não funcionam, tá? E ainda mais eles não têm material para isso, eles não carregam material para isso. Porque assim, a função deles é o quê? Resgatar e hospital. Entendeu? Eles não podem ficar demorando com esse paciente ali, tentando acesso. Não, eles têm que pegar, pôr na viatura e correr para o hospital, tá? É o hospital que vai resolver, tá bom? Entendi, professor. Obrigada. Nada, imagine, mas fiquem Professor, tranquilos. Oi, pode perguntar. eu não sei se é baseado a aula do senhor, mas eu vou perguntar. Sim. Uma vez o paciente esteja com acesso, quantos dias aquele acesso pode ficar no paciente? O acesso venoso periférico, ele pode ficar 72 horas, tá? Então, ou seja, seria aí, deixa eu ver, seriam 3 dias, 3 ou 4? É 3 dias, 72 horas, eu acho. Isso. 3 dias, tá? 72 horas, tá? Ele pode estar ficando, tá? Então, se você funcionar um acesso hoje nesse paciente, ele vai ser retirado somente na terça, quarta, na quinta, sexta-feira, tá? Quinta-feira já precisa estar fazendo uma troca e funcionar outra, tá bom? Isso é orientação do fabricante, Ok, obrigado, tá professor. bom? Nada, imagine. Já o acesso venoso central, tá? Que é o médico que faz a função, aquele lá ele dura até o paciente ir embora ou vir a óbito, tá? Acho que vocês vão ter a oportunidade de conhecer um acesso central, tá? Vocês verem que bacana que é. E também seria muito bom vocês verem ele passando no central, né? Vocês verem como que é. Aquele lá fica permanente. Aquele lá o paciente fica até o momento que ele vai embora de alta e tudo mais. E é um caninho desse tamanho aqui, é gigantão mesmo, tá? Eu acho que ele tem aí uns 30, 40 centímetros, mais ou menos, tá? De um caninho, tá? É bem bacana a punção dele, tá? Mas é só o médico que pode fazer.
Professora, a gente não passa, mas a gente auxilia, abrindo as coisas. E vocês vão auxiliar ele, tá? Ele vai falar, abre um fio tal tamanho para mim, abre uma gase, né? Joga um pouquinho de álcool aqui, né? Enfim, ele vai estar falando para vocês o que ele vai querer, tá? Isso aí ele vai estar falando e tudo mais, tá? Mas aí vocês vão começar a pegar a prática, né? Aí vocês vão ver que vai ser um negócio meio que automático, tá? Então vocês vão decorar o que vai ser usado e tudo mais, tá? Isso aí não só acontece no pronto-socorro, né? Porque na clínica médica eu via eles passando bastante assim, quando perdia muito acesso, aí eles passavam. Sim, não, mas acontece sim. No sábado, no meu plantão, foi, assim, aconteceu de tudo. Peguei baleado, peguei paciente em overdose, peguei criança, nossa, peguei de tudo e um pouco. Nossa, foi horrível. E a gente auxiliou. Foi experiência para falar pra gente, professor. E eu auxiliei o médico a passar no central, né, um acesso central. A gente auxiliou ele a entubar um paciente, e nesse mesmo paciente ele já pegou e já entubou esse paciente, ele já passou o central. Por quê, gente? O acesso central, como ele fica por muitos dias, né, e fica aí numa veia um pouco mais calibrosa, né, ele pode correr diversos tipos de medicação que não vai ter perigo de acontecer o quê? De extravasamento, tá? Acontecer de rompimento e tudo mais. E a contaminação, professor? O risco é menor quando... Sim, o risco é maior no momento da punção, tá? Mas no momento que o médico faz a punção, antes dele fazer, tem todo um material que é usado, né? Não sei se vocês lembram a aulinha lá de centro cirúrgico, né? Mas tem o campo, né? Ele vai abrir o campo em cima do paciente. Parece uma sala de cirurgia. A sala de emergência vira tipo uma sala de cirurgia, tá? A gente abre todo o campo ali para ele, os fios de sutura, os material, né? Pinça, tesoura. A gente abre para ele conseguir fazer a punção, tá? Eu vou ver se eu consigo levar algumas fotos para vocês verem claro, da imagem da internet, para vocês verem o que é um acesso central. Tá? Professor, para abrir esses materiais tem que ser toda uma técnica. A gente aprende também? Sim. Para não contaminar? Vão aprender. Vocês vão aprender técnicas básicas. Tá? Técnicas básicas. Então é com a Priscila, então. Isso. Eu acho que vocês vão aprender com ela, tá? Vão aprender mais que lá, mais pro finalzinho um pouco, tá? Vocês vão aprender com ela. Voltando aqui, pessoal, só para vocês terem uma ideia, tá, de como que é, o porquê que é o acesso central. Então, como o acesso central vai numa veia um pouco mais calibrosa, aguenta mais medicação, enfim, tá? Tem menos risco de rompimento e tudo mais, tá? Pacientes que vai correr muita droga, né, sedação, noradrenalina, né, que é para fazer o quê? Fazer a pressão subir. Muitas vezes vai usar fentanil, dormonide, que são sedativos, né? Alguns pacientes, né, precisam utilizar nipride, né, que é o nitrofusiato de sódio, né, que é medicação usada para baixar a pressão arterial, né, ocasiona o que? A vasodilatação, né, das veias, das artérias. Essas medicações, a gente tem que correr em um acesso mais calibroso, tá? Por quê? Vamos supor que vocês funcionem lá no acesso periférico, no braço do paciente, e vocês coloquem, vamos supor, uma noradrenalina para correr nessa veia. A noradrenalina, o que ela vai fazer? Ela vai fazer a vasoconstrição. Por quê? Vai aumentar a pressão arterial. Ela vai fazer o quê? A vasoconstrição. Se acontecer um extravasamento dessa veia, vai o quê? Vai lesionar tudo ali a pele desse paciente, tá? Vai formar hematoma, vai ficar super feio, tá? Então, o aconselhável é todo paciente que for entrar com drogas vasoativas, a gente chama, tem que ser no acesso central, tá? Então, por isso que o médico já passa o acesso central, tá?
Claro, pode correr sim no periférico, porém tem um tempo certo, tá? É no máximo 2, 3, 4 horas no máximo, tá? Não pode correr por muito tempo em acesso periférico, tá? Periférico, gente, é periferias, tá? Membros, tá bom? Por quê? Por conta disso. Se extravasar, vai fazer um arraso no braço do paciente, tá? Então, por isso que o médico vai lá e passa o central, tá ok? Ok. Tá bom? O Queria tentar. professor, Oi, sim, pode perguntar. a sala de emergência ela tem limite de pessoas? Suponhamos um acidente aí com várias vítimas. Coloca tudo lá dentro? Depende de quantos leitos tem a emergência, tá? Na onde eu trabalho, tem 2 leitos, tá? E assim, se chegar um acidente aí com, sei lá, com 4, 5 vítimas, as mais graves entram para a sala de emergência, as menos graves vai para observação, vai para algum outro leito e tal, tá? Mas os mais graves vêm para a sala de emergência. Ah, mas professor, os 5 estão graves. Aí ferrou, tá? Aí ferrou. Então, tem que fazer alguma coisa daí, tá? Tem que levar material, tem que entubar na observação, enfim, tem que dar um jeito, tá? Ok. Mas assim, dentro da sala de emergência, gente, nossa, já vi assim, 5 médicos, 8 pessoas, 10 pessoas da enfermagem, sabe aquela muvuca, nossa, já, olha, já vi mil e umas coisas já, que olha, é demais, tá? Gente assim que vai, né, em vez de vai para ajudar, muitas vezes vai só para olhar, né? Às vezes quer oferecer ajuda, mas não quer, né? Então, às vezes lota a emergência, às vezes não, tá? Queimaduras, tá? Gente, aqui é só uma palhinha sobre queimaduras, tá? Não vou focar isso aqui muito com vocês, tá bom? Também não vai, né? Acho que não sei se vocês já chegaram a ver sobre queimaduras, tá? Então, ela constitui, né, a causa de morte na infância, né? A segunda causa de morte na infância, né? E representa uma problemática significativa na saúde pública, né? Então, a gente tem os graus aí, né? Tem o primeiro grau, segundo grau, terceiro grau e o quarto grau, tá? Então, o primeiro grau, né, atinge aí a camada externa da pele, a epiderme, tá? Não provoca alterações hemodinâmicas e é considerado grau leve de queimadura. Tá? Gente, como que é a camada da pele mesmo? Vocês lembram? São 3 camadas, né? Vocês lembram quais são? É derme, epiderme. Seria isso, professor? Isso, seria epiderme, Derme, derme e hipoderme, ou hipoderme. tecido subcutâneo, tá? Que são os tecidos gordurosos, tá bom? Essas são as 3 camadas da pele, tá? Então, lá na epiderme, né, na primeira camadinha ali da pele, né, então aí a queimadura de primeiro grau, né, ela acontece ali, né, nessa primeira camadinha da pele ali. Não provoca alterações, né, então é considerado um grau leve de queimadura, tá? Exemplo, vamos supor aí, respingou óleo no meu braço, tá? É considerado uma queimadura de primeiro grau, tá? Porque só, só lesionou um pouquinho ali por cima, ali na pele e tudo mais, tá? A de segundo grau, né, atinge a epiderme e a parte da derme, ou seja, já é um pouquinho mais funda. É caracterizada por formação de bolhas e dor intensa. Pode ocorrer o desprendimento da pele, aparição de cicatrizes, manchas claras ou escuras, tá? Vocês com certeza já devem ter visto, né, pessoas aí com queimaduras, né, formar aquelas bolhas, né? Às vezes as pessoas falam assim, estoura essa bolha, né? Gente, não estoura, tá? Deixa ela estourar sozinha, tá? Porque se você for lá e estourar essa bolha, vai inflamar, tá? Inflamou, ferrou, tá bom? Então, assim, deixa ela estourar sozinha. Faz o curativo ali por cima, ela vai estourar sozinha, tá bom?
Terceiro grau, toda a camada da pele é destruída. E, em alguns casos, tecido celular subcutâneo, músculo e tecido ósseo. É considerado queimadura de grau grave, podendo levar a óbito. Tá? Então, ou seja, aqueles pacientes, né, que tem aquelas queimaduras, né, com aqueles caldeirão, né, de produto químico, né, que muitas vezes eles ficam ali mexendo, né, em alta temperaturas, né. Eu já peguei um paciente assim que teve um acidente, né, acabou explodindo, né, e ele acabou inalando esse líquido, né, queimou tudo por dentro, queimou a nasofaringe, a laringe, queimou a traqueia, nossa. E esse paciente ficou 3 vezes maior, porque ele inchou, tá? Paciente que tem queimadura de grau, né, de terceiro grau, esses pacientes, geralmente, eles vão inchando, tá? Eles vão inchando, tá bom? Eles vão começar a fazer o quê? A retenção de líquido. Porque eles querem fazer o quê? O corpo, ele entende o quê? Ele quer manter a temperatura. Se ele eliminar o líquido que está ali, né, o que vai acontecer? Vai esquentar muito o corpo. Então, o que ele faz? Ele retém o líquido. Ele retém. Né? Retém para quê? Para manter a temperatura, mas ele não vai conseguir. Tá? Mas ele vai retendo. Aí esse paciente ele vai inchando. Inchando. Tá? Então, assim, acontece bastante. Tá bom? E o quarto grau, né, em algumas literaturas, também é a classificação de quarto grau, tá? De queimadura, que é quando atinge toda a pele e suas camadas, tá? É o mesmo que o terceiro grau, tá bom, gente? Cuidados de enfermagem, tá? Então, retirar a roupa da vítima, desde que não estejam aderidas na pele, lavar o local com soro fisiológico frio, tá? Fazer curativo estéreo no local da queimadura, utilizar gases ou rayon, tá? Para curativos. Esse rayon, gente, ele é um paninho, ele é cheio ele parece umas gradinhas, tá? Mas ele é bem pequenininho mesmo, tá? Aquilo ali a gente usa para não grudar na pele do paciente, tá? Então a gente coloca a pomada, coloca gás por cima e passa a atadura, tá? Isso faz com que a gase não cole, não grude na pele desse paciente, tá? Verificar sinais vitais, funcionar acesso venoso, tá? Medicar conforme a prescrição, monitorar o paciente, manter o paciente aquecido, observar, né, e avisar sobre sinais de choque, tá? Realizar a anotação de enfermagem, tá, gente? Então, assim, são esses procedimentos que a gente tem que utilizar com pacientes vítimas aí de queimadura, tá? O professor estava lá na minha casa, né? Sei lá, minha mãe, por exemplo, se queimou com água quente. Posso pôr pasta de dente? Não, tá, gente? Não façam isso, tá bom? Lava com água corrente, fria, tá? Se puder, né? Se tiver, pega uma bolsinha com gelo, tá? Coloque no lugar e vá para o hospital, tá bom, gente? Independentemente do lugar, tá bom? Mas jamais coloquem pasta de dente, pó de café, tá? Eu já peguei, nossa, Vocês estão me ouvindo? Sim, professor. Então, tá. É que o microfone meu falou em inglês aqui, achei que tinha acabado a bateria dele. Então, assim, não colocar pó de café, não colocar pasta de dente, tá, gente? Pelo amor de Deus. Dizem que queimadura com óleo são as piores, né? Oi? Dizem que queimadura com óleo são as piores. Um momentinho só, peraí. Dizem que queimadura com óleo são as piores, né? A professora agora não tá dando pra ouvir você. Aí, estão me ouvindo? Agora sim. Perfeito. Desligou o microfone. Bom, então, a queimadura com óleo é uma das piores que tem, né? Isso aí é horrível, né?
Então, assim, saber usar o tipo de pomada certo, tá? É muito importante, tá bom? Eu ia contar uma história, mas não vai dar tempo, tá? Então, vou meio que aí passar para vocês rapidinho, senão não vai dar tempo. Bom, traumatismo, então, crânioencefálico, tá? O TCE, né? É responsável por 50% das mortes em pacientes traumatizados, tá? Então, aqueles pacientes que sofrem acidentes, tá? Mesmo quando não causam a morte, podem causar sequelas graves, incompatíveis com a vida produtiva, tá? Se houver necessidade de intervenção cirúrgica, o paciente deve ser transferido para o centro cirúrgico, tá? Então, o trauma de crânio, gente, é quando o quê? Acontece o quê? O paciente bate com a cabeça forte em algum lugar, tá? Por conta de algum acidente e tudo mais, tá? Isso se chama, gente, traumatismo crânioencefálico, tá? Que é o famoso TCE, tá? Então, quais são os cuidados de enfermagem, né? Então, manter o paciente de decúbito dorsal, tá? Verificar sinais vitais, funcionar acesso calibroso, verificar e anotar alterações neurológicas, monitorar o paciente, preparar material de aspiração, intubação, se necessário, medicar conforme prescrição médica, tá? Então, assim, gente, TCE vai ser muito comum na vida de vocês, tá? Principalmente paciente idoso, tá? Que cai muitas vezes no banheiro, cai muitas vezes da cama, cai e bate a cabeça, tá? É o famoso TCE. Esse paciente vai precisar fazer um raio-x, muitas vezes vai precisar fazer uma tomografia de crânio, tá? Para conseguir visualizar aí se tem algum tipo de sangramento interno ou não, tá bom? Claro, ele vai ter alguns casos, vai ter algumas alterações neurológicas, tá? Esse paciente vai ficar confuso, tá? Esse paciente não vai saber onde ele tá? Em a maioria dos casos, tá, gente? Ele não vai saber onde ele tá, não vai lembrar o que aconteceu e tudo mais, tá? Gente, tranquilos até aqui? Tudo bem? Sim, professor. Tranquilos? Eu vou passar esse aqui para vocês, tá? Esses daqui, gente, a gente vai revisar eles na quinta-feira, tá? O primeiro grupo comigo lá na escola, tá? Mas eu vou passar para vocês rapidinho, só para vocês já terem uma base já de como que é, tá bom? Então, obstrução, né, de vias aéreas superiores. É um grave acidente ocasionado por um corpo estranho, que pode ser parcial ou total, e se tornar fatal, tá? Mais frequente, né, acontecer em crianças e não pode esperar por muito tempo o atendimento, tá? Caso contrário, pode ocasionar sequelas definitivas ou até mesmo a morte, tá bom? Então, gente, obstrução de vias aéreas é o quê? É quando acontece por conta de algum objeto ali que está o quê? Impedindo a passagem de ar, né, desse paciente, tá? Por que é muito comum em criança? Porque as crianças, geralmente, o que elas fazem? Pega o objeto e coloca na boca, tá? E acaba tendo o que aí? Acaba tendo aí um engasgo, tá bom? É causado geralmente por fatores intrínsecos, né? Como edema de glote, ou extrínsecos, né? Como corpo estranho, alimento, brinquedo, prótese, secreção em líquidos ou fluidos. Tá bom? Então, assim, é muito comum, gente, esses fatores extrínsecos, tá? Criança pôr objeto na boca e se engasgar, tá bom? O quadro se caracteriza, né, por um início súbito de dispneia, tá? Falta de ar. Tosse, cianose de extremidades, né? Fica roxinho, né? Os dedos, estridor, entre outros sinais e sintomas que podem levar à hipóxia, perda da consciência e óbito. Então, ou seja, se essa criança, né, se esse paciente não for atendido, gente, de imediato, esse paciente pode vir a óbito, tá? E assim, vai indo aos poucos, tá? Vai indo aos poucos. Vai ter essa perda de consciência, vai ter essa falta de oxigenação, tá? Que é a hipóxia, e vai entrar em óbito, tá? Então, quais são os sinais e sintomas, né? Então, tosse, respiração difícil, presença de ruídos, cianose,
afasia, na maioria dos casos, tá? Afasia, gente, é dificuldade na fala, tá bom? Batimento das asas do nariz, inconsciência e parada respiratória, tá? Então, assim, se eu não atender esse paciente, vai entrar em parada respiratória, tá? Aqui, gente, eu vou falar para vocês aqui sobre alguns cuidados, tá, de enfermagem, né, com desobstrução em crianças, tá? Desobstrução simples, tá? Em criança responsiva, tá? Então, os cuidados de enfermagem, né, antes de iniciar qualquer procedimento, devemos primeiro checar a responsividade, tá? Então, chamar pela criança, bater nela, ver se ela está olhando para você, se ela vai olhar para você, se ela está respondendo, se sim ou não, tá? Aqui está falando, né, que deve-se tocar, né, os ombros e chamar a vítima em voz alta. No lactante, né, menor de 1 ano, né, tocar a planta do pé para ver se ela está reagindo, se ela está puxando. Deve-se checar o pulso central, né, que é o carotídeo ou femoral na criança, e braquial no lactante, tá? E no máximo 10 segundos, tá, gente? Então, assim, eu não posso, a criança tá lá tendo engasgo, né? Eu não posso chegar lá e ficar lá esperando, achando a artéria, tá, gente? Tem que ser 10 segundos, é rápido, tá bom? Os profissionais de saúde, né, ou pessoas treinadas devem usar a manobra de inclinação da cabeça e elevação do queixo para abrir as vias aéreas, tá? Eu vou ensinar vocês como é que faz isso lá, tá, gente? Erguer o queixo para cima, fecha a epiglote, tá? E abre a traqueia. Encostou o queixo no peito, abre a epiglote e fecha a traqueia, tá bom? Eu vou ensinar vocês como é que fazem lá para estar fazendo essa abertura, tá? Que é erguer o queixo lá para cima para abrir as aéreas, tá bom? E desobstrução, né, grave, né, em crianças não responsivas. Deixar o bebê, né, em decúbito ventral, no seu antebraço, e este apoiado sobre sua coxa, tá? Com a cabeça mais baixa que o tórax, apoiando firmemente com seus dedos em fúrcula, né, a região metoniana do bebê. Realizar ciclos, né, repetitivos de 5 golpes, né, no dorso, né, entre as escápulas, seguidos de 5 compressões torácicas, logo abaixo da linha intermamilar, né. O ideal é que o tórax seja comprimido cerca de 1/3 da metade de sua profundidade, até que consiga expelir o objeto ou até que o bebê torne-se não responsivo, tá? Então, realizar esse procedimento, gente, até que o bebê volte, tá? E assim, volta, tá, gente? Muitos casos voltam. Lá no PS, onde eu trabalho, olha, eu já perdi as contas de quantas vezes as mães chegavam correndo, assim do nada, jogavam o bebê no nosso braço e falavam: não sei o que aconteceu, salva ele. E a gente olhava para a criança roxinha, né? A gente corria para a sala de emergência, o outro já ia chamando o médico, a gente ia lá e ia fazendo as manobras para tentar desengasgar essa criança, tá? Por quê? Geralmente a mãe dá de mamar para essa criança, né, e já deita, não percebe que essa criança, né, ingeriu corretamente, né, e a criança acaba engasgando, tá bom? Aqui, como vocês podem ver, tá, é a manobra que a gente faz, tá, Heinrich, tá, faz em criança, tá bom? Eu vou ensinar vocês, eu vou mostrar para vocês, tá, como é que faz, tá, só para vocês terem aí uma ideia de como que faz, tá, gente? Desobstrução grave, tá, em crianças não responsivas, né, deitar o bebê em decúbito dorsal horizontal, né, uma superfície rígida e plana, checar se está responsivo e observar a respiração. Nossa, o cachorro dessa vizinha tá demais, meu Deus do céu. Desobstruir as vias aéreas, né, visualizar a cavidade oral e remover o corpo estranho se visível e facilmente alcançável, né, com os dedos e pinça, tá, gente? Efetuar 30 compressões torácicas, tá? Então, se não resolver, né, retirar esse objeto, né, realizar essas 30 compressões torácicas, tá? Eu vou ensinar vocês que em lactante a gente faz com os 2 dedos, tá, gente?
tá? Em algumas crianças um pouco maiores, a gente faz somente com uma mão, tá? E já em adulto a gente faz com as duas, tá? Se nada encontrado, realizar 2 insufrações, tá? Esta deve levar 1 segundo e deve ser observar se há expansão do tórax. Se não passar, né, o tórax não expandir, reposicionar a cabeça, né, abrir as vias aéreas e insuflar novamente, tá? Se ainda o ar ainda não passar, né, realizar mais 30 compressões torácicas, tá bom? Manter ciclos, né, de compressões e ventilações até que o corpo estranho seja expelido ou a via aérea se torne pérvia. Tá? Após a expulsão do corpo estranho, continuar a avaliação primária e oferecer oxigênio por máscara. Gente, em uma sala de emergência, quando chega uma criança assim, a gente dá o primeiro atendimento, tá? Mas assim que o médico entra na sala de emergência, gente, é ele que faz daí, tá bom? Daí é o médico que dá continuidade. Tá? A gente faz ali o primeiro atendimento e tudo mais, mas assim que o médico entra na sala de emergência, aí é ele que vai fazer daí, tá bom? A desobstrução em adulto, né? Desobstrução simples em adultos responsivos, incentivar a tosse, tá? E realizar a manobra de Heinrich, tá? Eu vou mostrar para vocês como é que faz essa manobra, tá? Vou mostrar para vocês como é que faz. E desobstrução grave, né, em pacientes não responsivos. Ao ventilar, né, verifique se há passagem de ar. Caso contrário, faça a abertura das vias aéreas, tá? Examine a cavidade oral e, caso visualize o objeto, retire, tá? Agora, se não tiver objeto, né, se não visualizar o objeto, realizar a RCP, tá? Realizar aí a ressuscitação cardiopulmonar. Quase acabando. É o último. Desmaio, tá, gente? Ou lipotimia. Tá? E a perda temporária da consciência devido a uma dor ou emoção muito forte. Tá? Ambientes extremamente quentes e abafados. Hipotensão ou hipoglicemia. Tá? Sinais e sintomas, tá? Palidez, pulso fraco, respiração superficial, descida da tensão arterial, suores frios, né? Tonturas e perda da consciência. Tá? Gente, aqui eu vou mostrar para vocês que tem alguns pacientes em pronto-socorro que simulam desmaio, tá? Eu vou mostrar para vocês uma técnica que a gente faz em pronto-socorro para mostrar como saber se eles estão fingindo ou não, tá? Porque assim, gente, finge, tá? Tem paciente que finge, tá bom? Vocês podem falar, não, professor, imagine que isso. E finge, tá? E eu vou mostrar para vocês uma técnica que a gente faz para detectar, né, se está mesmo desmaiado ou não, tá bom? Tranquilos, pessoal? Tranquilo, professor. Hoje vocês estão enjoados de me ouvir falar, né? Hoje vocês enjoaram de mim falar. Bom, deixa eu encerrar então com vocês aqui, ó. Então, cuidados de enfermagem, né? Acomodar a vítima em local seguro, né, tranquilo, e afrouxar a roupa da região do pescoço, tá? Elevar os membros inferiores, né, de forma a ficarem mais altos, né, que o restante do corpo, tá? Isso, gente, se o paciente tiver uma queda de pressão, tá? Porque daí forma o quê? Forma aí uma pressão, né, forma aí uma pressão, né, na circulação, né, para conseguir aí elevar um pouquinho a pressão arterial, tá? Se não tem como deitar a vítima, sentar a vítima e pedir para ela baixar a cabeça, tá? Que nisso aí também aí acaba facilitando a circulação aí do coração aí pro cérebro, tá bom? Não administrar nada, tá? Se não tiver prescrito, tá? E se a vítima vomitar, virar ela de lado, tá bom, gente? Essa daí é uma técnica bem simples e bem tranquila de se fazer. Pessoal, dúvidas? Todas? Ah, só dizer. É um filhotinho meu de Rottweiler aqui que tá enchendo o saco. Então, pessoal, eu vou estar mostrando isso aí para vocês na quinta-feira, tá? Nossa aula prática, tá bom? Peço para vocês, se quiser, leve o jaleco, tá?
a gente vai estar fazendo alguns procedimentos primeiro na sala de aula, tá? Que daí eu consigo usar ali no chão e tudo mais, tá? E daí depois, na segunda parte, a gente vai para o laboratório, tá? Primeiro grupo, quer que inicie 8 horas ou 8h30? O que vocês acham? Então, professor, tipo, pode ser 8 horas com limite até 8h15, porque às vezes acontece algum atraso. Sim. Tá, pode ser que, tá? Eu chegue umas 8h10 mais ou menos, tá? Porque eu saio do hospital às 7 horas, mas eu chego em casa umas 7h10, 7h15, tá? Mas até. Ah, então pode ser 8h30 mesmo, professor. Não, mas sem problema nenhum, tá? Vocês chegando, eu já chegando, a gente já inicia, tá? Eu vou estar chegando mais ou menos nesse horário aí, tá? Daí a gente já inicia, tá bom? Se eu ver que o negócio tá fluindo, tá indo mais rápido e tudo mais, a gente faz um intervalinho de 10, 15 minutinhos, tá? Mas aí senão a gente já vai direto, tá bom? E não precisa de branco, tá, gente? É só o jaleco, tá bom? É pra levar o caderno e a caneta. Oi? Pra levar o caderno e a caneta. Isso, leva um caderninho e a caneta, tá? E o jaleco, tá bom? Levem o jaleco, depois a gente vai pro laboratório daí, tá? Certo, então, pessoal? Vou mandar para vocês então os slides, tá bom? Então, até quarta-feira, primeiro grupo comigo lá no laboratório, tá bom? Certinho? Certinho, professor. Tchau, então. Até mais. Fiquem com Deus. Muito obrigado, viu? Tchau, professor. Obrigada. Tchau, até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, professor. Até mais. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, professor. Obrigado.